Sempre gostei muito de filme de zumbi, desde a adolescência. Aí eu fui descobrir que não era só filme de zumbi, era filme tipo Mad Max também. Aí eu fui perceber que na verdade o que me atraía nesse tipo de filme não era o zumbi, era o fim da civilização, do jeito que a gente conhece. E a gente acha isso muito divertido e a gente se pega, né, a gente se pensando o que eu faria nesse tipo de situação. E hoje em dia eu paro para pensar o que é mais interessante não é só o fim da civilização, é quando a gente para pensar em qual é o limite. Porque nos filmes, ou tudo já está naquele fim da civilização, o Mad Max está lá vivendo já naquele deserto e o mundo já é um pós-apocalíptico, ou então o apocalipse acaba de acontecer e todo mundo sai correndo desesperado e tem que se virar na hora. Mas eu nunca tinha parado para pensar como é que seria isso, né, na realidade. Como é que seria perceber isso acontecendo aos poucos? Qual que é o ponto da virada? Qual que é o ponto em que a paranoia ela se tornaria real, presente e deixaria de ser uma paranoia? Eu comecei a pensar muito nisso no dia do tsunami em Ipanema. Foi num domingo, dia 5 de abril. Foi sintomático. Engraçado, os religiosos ficaram em polvorosa, né? Com aquela onda gigante invadindo o asfalto de Ipanema, em plena pandemia, em plena quarentena. E aí eu lembrei de ter lido uma comparação de quando ainda as pessoas ainda estavam fazendo carreata e brigando pela volta dos empregos e achando que tudo seria só uma gripezinha. E a gente vendo o bicho pegar na Europa, nos Estados Unidos. Alguém fez uma comparação de que aquilo seria um tsunami. E que o tsunami, antes da onda gigante vir, o mar recua e parece que está tudo bem. Hoje eu tive a sensação de que esse recuo acabou, ou está acabando. Hoje eu tive que ir no mercado de novo e achei estranho, porque da última vez eu tinha enfrentado 2 horas de fila, grade de contenção, protocolo, e hoje não tinha nada disso, e não tinha grade para entrar, não tinha fila, e quando eu entrei no mercado eu vi que não tinha quase ninguém pagando, um ou outro caixa funcionando, um segurança só desesperado na porta da loja, chamando pelo rádio, gritando por reforço, mas é aquela quantidade de gente saindo sem pagar, um ou outro mais esclarecido fazendo questão de pagar, ele chamando reforço e nada, e ele desesperado, às vezes fingindo que não estava vendo, ou chamando reforço que não vinha, que sei lá, deve ter demorado a chegar, eu saí antes, eu vendo aquela situação toda e aquela polvorosa, as pessoas já começando a se estapear e os produtos principais já com as prateleiras já vazias. Aí eu olhei lá no fundo do mercado, e era daqueles mercados grandes de rede. Aí eu vi um policial e eu fui e comecei a andar depressa até o policial para poder avisar o que estava acontecendo, para ver se ele não podia fazer alguma coisa. Quando eu estava chegando perto dele, ele me viu. Ele, sei, a sensação de que ele viu que eu ia, pressentiu que eu ia, sei lá, pedir ajuda, avisar para ele. Só que eu estava distante ainda, assim, sei lá, uns 5 metros de distância. Ele olhou para mim, olhou para a senhora que estava do lado dele, pegou no carrinho da senhora um saco de arroz de 5 quilos, olhou para ela, fez assim e saiu, sem pagar. O policial.
Igual no filme. Quando eu voltei para casa, passei pela portaria do condomínio, aí eu passo pela estrada 7, aí tinha lá a tal van preta. Eu ainda não tinha visto nenhuma. Ela estava parada em frente à casa da dona Márcia. Tinha alguns vizinhos olhando em volta, sem máscara. E a van preta parada na frente da casa da dona Márcia, que morava sozinha. Eu não tive notícia porque eu não participo do grupo de WhatsApp do condomínio, não tenho saco pra fofoca, briga entre vizinhos, sabe? Então eu não sei direito o que aconteceu, mas bom, a van preta estava lá, parada, né? Tô me sentindo muito sozinho. Eu sei que deve ter muita gente na mesma situação que eu. Eu sei que esse diário vai ficar gravado, mas como eu estou fazendo em formato de live, eu queria interagir. Eu queria saber qual que, qual que é o seu maior medo agora. Eu tô com muito medo de ficar sozinho. Eu tô com medo de acabar a comida, eu não conseguir comprar mais. Tem alguém aqui dizendo que tá com muito medo pela filha. Eu entendo. Eu entendo porque a gente descobriu que não existe mais grupo de risco, né? É criança, é adolescente. Na Coreia saiu aquele estudo, né, dizendo que a maior faixa de óbito lá é de, é de 20 a 29 anos. Não tem mais idoso, não tem mais grupo de risco. Se a gente respira e anda, a gente está no grupo de risco. Tem alguém que está com medo de não poder despedir. É um medo real, porque a maioria das pessoas não conseguiu se despedir mesmo. Não está tendo mais enterro. Quer dizer, não está tendo mais velório. O enterro é tudo caixão fechado. Tem alguém que está com medo de deixar o medo vencer. É, meu amigo. No meu caso, ele está ganhando. Eu queria me despedir também de quem eu tivesse que despedir. Você já perdeu alguém? Tem alguém dizendo que está com medo da depressão. Eu não sei no meu caso, se eu já passei desse ponto. Tem alguém aqui lembrando daquela campanha que fizeram lá na Itália para os idosos se despedirem pelo tablet. É o que eu falo, a gente não vê a hora que o tsunami realmente está vindo, né? Alguém aí já perdeu alguém? Alguém já viu o vizinho indo embora? É, eu vi hoje.
Meu condomínio estava isolado até então, parece que estava protegido, mas não tem jeito, é um descuido só. O Júlio Castro lá da Estrada 8, ele tem o mesmo problema que eu, rinite. Mesmo com máscara, a gente esquece, acaba coçando o nariz. E às vezes é nesse descuido de coçar o nariz que a coisa vai embora. O que você já teve que enfrentar de mais difícil nesse período? Consegue pensar em alguma coisa que seja mais terrível do que as outras? É difícil, né? Eu escuto o Renato, meu vizinho, todo dia, dá umas 5 da tarde, ele chorando. Chorando alto, dá pra ouvir daqui. É, tem alguém aqui que tá me lembrando dos casos dos funcionários do Cláudio. Tem alguém que tá falando que o porteiro do prédio foi diagnosticado. O porteiro, que ele tem que manter, né, a imagem. Tem alguém que viu a van preta também. Levou a Dona Maria, vizinha. Escutou o grito da filha. Nunca vai esquecer. É, eu sei como é que é. Tem alguém com medo de perder os pais. Olha só, tem alguém falando que um vizinho de 64 anos viu uma declaração de um certo presidente falando que não tinha problema mais. Isso deve ter sido há umas 2 semanas atrás, porque de lá pra cá tem alguém com medo de fechar a empresa, demitir as pessoas. Já vi muito acontecendo. Já vi hoje gente que trabalhou a vida inteira com teatro, como eu, anunciando serviço de motoboy, tentando a qualquer custo. Obrigado, gente, por interagir comigo. Eu me senti um pouco menos sozinho e menos desamparado. Não é bom a gente saber que a gente não está passando por essa isolado. Eu vou ler a lista de hoje. Valéria estava na carreata também. Geraldo, dono da farmácia, eu avisei, eu ia na farmácia e falava, gente, vocês são um dos principais grupos de risco, as pessoas vão começar a espirrar, a sentir uma febre sem saber o que é, vão vir aqui comprar remédios, vão estar transmitindo, vocês vão nem saber. Já tinha ido a balconista, a caixa, agora o dono, o Geraldo foi. Helena e Antônia, Fabinho, Dona Beth, Túlio, capoeirista, estudou comigo lá no ginásio, forte, tá? Forte pra qual cavalo. André, Tiago, Maíra, Carlos André. Carlos André tiveram que arrombar a porta da casa dele. Os vizinhos começaram a reclamar do cheiro já, tinha dias. Tem um monte de gente que está na mesma situação, assim, morrendo sozinha. Cleide, Kaique, Luci, Zé do Beco, Júlio pegou da mulher, ela teve só febre, Mariano. Essa foi a lista de hoje. Hoje foi o dia 3 do diário.